O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Quem poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade eu vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para entendermos melhor o Evangelho de hoje, precisamos nos lembrar do Evangelho de ontem, porque o trecho de hoje é a continuação do trecho de ontem que ouvimos do capítulo 16 de São Mateus, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas acham que ele é. E os discípulos dão a resposta. O povo pensa, alguns pensam que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro então responde: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro pela resposta dada, porém lhe diz: não foi a sabedoria humana que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O curioso é que em seguida Jesus começa a dizer para os seus discípulos que ele irá a Jerusalém, onde será perseguido, será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Então Pedro diz para Jesus: Deus te livre que isso te aconteça, Senhor. Jamais isso vai acontecer contigo. E Jesus diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Pedro tinha sido elogiado por ter declarado que Jesus era o Filho de Deus. E Pedro, quando deu essa resposta, ele foi instrumento de Deus, ele foi iluminado por Deus para dar aquela resposta certa, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas quando Jesus começa a falar que ele irá sofrer, Pedro reage. Pedro não aceita a ideia de que o Messias, o esperado, o Filho de Deus, possa sofrer a perseguição e possa morrer, e ainda mais morrer numa cruz. É por isso que ele não aceita essa ideia. E Jesus diz que essa ideia de Pedro, esse modo de pensar, não é o modo de pensar de Deus. Ele pensa como os homens, porque os homens pensam somente no sucesso, na glória. Era esse Messias que eles esperavam, o Messias glorioso, o Messias poderoso, aquele que iria sentar no trono,
um rei como os antepassados, como Davi, como Salomão e etc. Pois bem, é após esta repreensão que Jesus dá a Pedro que ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não está dizendo que os seus seguidores, os seus discípulos devem anular-se, devem tornar-se pessoas sem iniciativas. Mas Jesus quer dizer para nós que nós, seus discípulos, devemos abraçar o projeto de Deus e querer fazer a vontade de Deus, renunciar a si mesmo. Às vezes nós agimos deste modo, nós fazemos o nosso projeto e apresentamos diante de Deus e queremos que Deus dê a sua bênção para que o nosso projeto se realize, enquanto que deve ser de um modo diferente. Nós devemos sim fazer os nossos projetos, principalmente quando se é jovem. Devemos ter os nossos projetos, os nossos sonhos, devemos ter o ideal na vida, mas devemos apresentá-lo diante de Deus e dizendo: este é o meu projeto. Agora, Senhor, que se faça a tua vontade, eu estou pronto para executar o projeto de vida que tu tens para mim. Isto é renunciar ao próprio projeto para abraçar o projeto de Deus. Pode ser que Deus confirme o projeto que nós temos. Pode ser que nós estejamos certos, portanto Deus abençoa, que se realize aquilo que nós queremos, porque é o bem que Ele quer para nós. Mas pode ser que não seja esse o projeto de Deus, seja um projeto diferente. Mas nós devemos ter sempre esta certeza, que o projeto de Deus é sempre para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa realização, porque Ele é o Pai bom, Ele é o Pai que quer ver os seus filhos felizes. Por isso, nós devemos confiar plenamente no Pai, termos a coragem de colocar a nossa vida em suas mãos. E isso durante toda a nossa existência, não somente no início da nossa vida, no tempo de jovem, mas durante toda a nossa existência, porque ao longo da nossa caminhada, ao longo do percurso da nossa vida humana e vida cristã, Deus vai se revelando, vai mostrando para nós aquilo que Ele quer. E devemos abraçar a nossa vida como um todo, não deixar de fora aquilo que nós achamos que é negativo, um momento de doença, um momento de perseguição, de incompreensão, um momento em que nós ficamos sem saber qual o caminho a percorrer. Tudo isso deve fazer parte do nosso caminho, abraçar tudo, colocar tudo na nossa vida. Tudo isso faz parte do nosso caminhar, faz parte da nossa cruz, como Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. Seguir os passos de Jesus, imitando-o, porque Jesus foi aquele que abraçou o projeto do Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai, que seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Jesus também passou, podemos dizer, por um momento de crise, lá no Horto das Oliveiras, quando ele sabia que ia passar por um momento de provação e de dor, ele se dirigiu ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós, no momento de provação, no momento de dor, em qualquer circunstância, nós devemos sim pedir ao Pai. Se Ele é Pai, Ele cuida de nós, que Ele nos cure dos nossos males, que Ele nos liberte dos nossos sofrimentos, que Ele nos alivie na dor, que Ele nos dê uma saída nos momentos obscuros da nossa existência. Contudo, fazendo sempre este pedido e esta oração: seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha.
E Jesus continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Jesus não está falando de perder a vida no sentido de morrer, mas no sentido de renunciar, como eu já disse, os seus projetos, renunciar à vida que nós queremos para nos colocarmos nas mãos de Deus. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós ganhamos, não perdemos. Por isso ele disse: quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida, da sua existência. Nós estamos celebrando hoje a memória de São Domingos, e São Domingos foi um homem que se colocou nas mãos de Deus, um homem simples, um homem humilde, que Deus transformou num grande instrumento para evangelizar, um grande instrumento para anunciar a boa nova às pessoas. São Domingos foi um homem que se dedicou totalmente ao serviço de Deus, ao serviço dos irmãos. E a vida de São Domingos é o exemplo para nós até hoje. Portanto, se realiza, se concretiza na vida deste santo aquilo que Jesus diz: quem quiser perder a sua vida, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Isto é, aqueles que preferem fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, acabam anulando a si mesmo. Mas quem faz como São Domingos, que perde a sua vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho, vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida, da sua existência, vai fazer o bem. E o bem que São Domingos fez permanece até hoje, através da ordem que ele fundou. É isso que acontece quando nós acreditamos em Deus, quando nós acreditamos nas suas palavras, quando nós queremos realizar o seu projeto para nós. Irmãos, irmãs, o que adianta nós querermos ganhar o mundo inteiro nos dias de Jesus se perdermos a nossa vida? O que adianta tanto sucesso se no final a nossa vida se torna insignificante? O verdadeiro sentido da nossa vida está em Deus, é realizar o projeto, é realizar a vontade de Deus. Coloquemos-nos, portanto, irmãos e irmãs, nas mãos de Deus. Renunciemos a tudo aquilo que pode impedir a ação, o projeto de Deus em nossa vida. As nossas ideias, os nossos conceitos. Jesus não foi aceito no seu tempo por muitas pessoas porque tinham os seus preconceitos, as suas ideias, e não foram capazes de renunciar. Eles queriam que Jesus se adaptasse às suas ideias, às suas concepções, e por isso não foram capazes de reconhecê-lo e de abraçar a fé. Aqueles que foram capazes de renunciar às suas ideias, os seus costumes, às suas tradições. Essas pessoas então encontraram em Jesus, de fato, a salvação, encontraram a fé e deram um novo sentido à sua existência. Assim fizeram os discípulos de Jesus. Pedro, apesar da dificuldade inicial, depois ele encontra o caminho da fé. Ele vai abraçar o projeto que Jesus tinha. Pedro vai dar a sua vida como Jesus deu a sua vida. O nosso caminho cristão é assim. Deve ser um caminhar na busca de Deus, com dificuldades, com momentos de crise, com momentos em que nós não sabemos bem o que fazer, mas devemos ter sempre a certeza de que Deus está conosco. Jesus garante que Ele está sempre conosco. Caríssimos irmãos e irmãs, todos aqueles que se encontram às vezes indecisos, tristes, aqueles que estão doentes, aqueles que não sabem mais que caminho tomar na vida, confiemos no Senhor, coloquemo-nos diante dEle.
Deixemos que Ele nos ilumine, nos guie e coloquemos tudo diante dEle, a nossa vida como ela é, com todos os seus momentos, com todos os seus percalços, enfim, tudo faz parte da nossa existência. Coloquemo-nos diante de Deus, para que Ele faça de cada um de nós aquilo que é do seu agrado e nos torne instrumentos do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.